Um dos aspectos mais interessantes desse trabalho que eu venho desenvolvendo já há mais de 5 anos sobre o Plano Viário Nacional é o entendimento de como funciona o relevo brasileiro. E isso é fundamental para definir como o sistema viário nacional foi planejado. Ele não foi feito aleatoriamente. Não. Para que isso acontecesse, né, o planejador público brasileiro teve que fazer um levantamento, não só um levantamento, mas teve que ter um entendimento muito profundo de como funciona o relevo brasileiro. A questão principal desse entendimento é como que geologicamente o relevo brasileiro foi formado. Ele foi formado através de milhões de anos de eras geológicas, de chuvas intensas, né, que funcionam como um sistema, né, que eu estou chamando aqui o sistema relevo e clima. Essa animação mostra como funciona a dinâmica da atmosfera terrestre, né, que cria ao longo do ano, né, através dos vários meses do ano, essa entrada de carga de precipitação atmosférica, né, a partir da Venezuela, amparada pelos Andes, né, criando um cone de chuva em todo o território brasileiro. Né. Então, o relevo brasileiro, antes de mais nada, é extremamente erodido, né? Mas como ele não é, digamos assim, plano, né? Ele é um planalto, então essas erosões vão criando, digamos assim, depressões no relevo. E ele nunca se aplana. Isso vai provocar que o relevo brasileiro crie uma série de bacias hidrográficas, que é essas áreas de contenção de chuvas numa área determinada do território, que define, digamos assim, uma bacia, porque toda a água dessa bacia converge para um rio principal. Mas o problema não termina aí, porque dentro dessa bacia existem várias subbacias e outros rios que, embora antes de chegarem no rio principal, eles causam erosões. E outros, digamos, riachos secundários que convergem para esses rios secundários, que convergem para os rios principais. Porque é esse entendimento que vai afetar o planejamento tanto das rodovias quanto das ferrovias. Porque sem isso, você não vai conseguir entender como que por onde você vai passar as rodovias. Então a questão é, então por onde vão passar as rodovias? As rodovias têm que passar nas fronteiras que existem entre essas bacias e subbacias. Por quê? Porque assim a água de escoamento das rodovias vai se distribuir através das subbacias que ela vai cortando. Então o projeto rodoviário do Plano Viário Nacional teve que levar em conta todas essas bacias e subbacias para poder planejar como as estradas iriam passar cortando o território brasileiro. Então você pode ver que as estradas não foram feitas aleatoriamente. Você tem que analisar linhas de relevo, linhas de clima, linhas de solo e linhas de vegetação, para saber exatamente, quando você cortar uma estrada, exatamente qual é o impacto ambiental que você vai causar. E isso foi levado em conta. Porque um projeto de rodoviário mal feito, né, que digamos assim, corta transversalmente duas bacias, você vai ter que usar pontes, você vai ter que usar viadutos para poder vencer as depressões que vão existir. Tem que minimizar esse problema, né, passando nos limites entre as bacias, na medida do possível. Em alguns casos isso não é possível. Então, quando você faz isso, você minimiza o impacto ambiental, porque você distribui melhor o sistema de drenagem. Então, o projeto do Plano Viário Nacional é muito interessante. A única coisa que eu estou fazendo aqui é uma revisão, né? E dentro dessa revisão eu introduzi um conceito maior, né? Que era das condições socioeconômicas. Então, na verdade, além do relevo, clima, vegetação, nós temos que levar em conta as condições socioeconômicas, que há 60 anos atrás não era possível, porque as estradas não existiam e não existiam cidades. Hoje existem essas cidades, então nós vamos agora
medir, né, nessa avaliação do sistema viário nacional, o impacto que eu estou chamando aqui de socioambiental. Aqui é o professor Ricardo Rodrigues e nós estamos começando então a mostrar as conclusões desse nosso estudo que já leva mais de 5 anos. Obrigado, espero que vocês gostem. Para então ter um melhor entendimento de como funcionam os projetos rodoviários no Brasil a partir do Plano Viário Nacional, eu escolhi algumas rotas do centro-oeste brasileiro, porque elas definem uma área que é bem típica do relevo brasileiro. Então aqui estão as 6 rotas, como vocês podem ver na figura, que começam em Montes Claros até Uberlândia, pela BR-365, de Uberlândia até Barra do Garças, levando em conta a BR-452, a BR-158, e depois de Barra do Garças até Rondonópolis, levando em conta a BR-070 e a MT-130. E de Barra do Garças a Brasília, levando em conta a BR-070, a BR-153 e a BR-060. E depois, na Amazônia, em Rondônia, de Colorado do Oeste até Rondonópolis, levando em conta a BR-453, a BR-364, a BR-174, a 070 e a 163. E depois de Vilhena, em Rondônia, até Rondonópolis, levando em conta a BR-364 e a BR-163. Então, como nós dissemos anteriormente, né, o sistema relevo-clima provocou, ao longo das eras geológicas, a formação dessas bacias hidrográficas que compõem o território brasileiro. Amazonas, Tocantins, Atlântico Norte, São Francisco, Atlântico Leste, Atlântico Sudeste, e Uruguai e o Paraná. Essas constituem as principais bacias hidrográficas ou as regiões que canalizam, né, e drenam a água e erosão para os rios principais. Nessa figura, eu restringi as bacias hidrográficas apenas para essas 6 rotas que eu defini anteriormente. Eu restringi ainda mais, né, o estudo sobre essas bacias nessa figura, levando em conta apenas as subbacias das bacias principais. Nessa figura, eu compus os rios principais que pertencem a essas bacias e subbacias que nós consideramos para essas 6 rotas. Nessa figura, além dos rios principais, eu coloquei os rios secundários, né? Então, essa figura mostra exatamente como o sistema relevo-clima funciona e vem moldando, esculpindo o território brasileiro. Além dos rios principais e dos rios secundários, eu levei em conta também os riachos, que são aqueles que alimentam os rios secundários, que por sua vez vão alimentar os rios principais. E com isso vai formar bacias, subbacias, e dentro dessas subbacias, esses riachos vão formar ainda outras subbacias. Essa figura mostra a primeira rota entre Montes Claros e Uberlândia, demonstrando esse ponto que nós queremos apresentar, que as estradas do Plano Viário Nacional foram seguindo a linha de divisória entre as bacias e subbacias hidrográficas brasileiras. Na figura abaixo, à direita, se pode ver o nível de declividade dessa rota, mostrando as irregularidades do terreno brasileiro. Esse ponto maior de declividade é o Rio São Francisco, que lidera o nível de erosão do Planalto brasileiro nesse trecho. Nessa figura eu estou mostrando a segunda trajetória, que é de Uberlândia até Barra do Garças, né? Que aqui você pode ver que a BR-365 se desvia em direção à BR-158, usando para isso a BR-452. A terminação 400, né, das rodovias brasileiras, federais brasileiras, significa que ela não é nem uma orientação norte-sul
e nem uma orientação transversal noroeste-sudeste ou nordeste-sudeste. Ela é uma ponte que liga duas orientações, que podem ser norte-sul, leste-oeste ou transversal, dessas rios secundários, no caso o rio Paranaíba. Dá para ver que da BR-365 até a BR-158, através da 452, o planejador do projeto viário nacional teve que procurar essas nesgas, essas pontes que ligam essas bacias e subbacias. Nesse trecho, nós estamos mostrando a ligação entre Barra do Garças e Rondonópolis, indo pela BR-070 em direção à Primavera do Leste até Campo Verde, né? Já nas imediações do Rio das Mortes. Então você pode ver que a BR-070 ela tem essa função de ligar duas bacias hidrográficas, ao norte a bacia do rio Araguaia e ao sul a bacia do rio Paraguai, e também as bacias do rio Paraná. Essa estrada ela tem uma função muito importante, né? Porque ela vai criar uma linha de homogeneização do terreno entre várias bacias. Nesse trecho eu estou mostrando o trecho que vai de Barra do Garças até Brasília, né? Mostrando como é complexo, né, o projeto de um transporte terrestre num território brasileiro tão entrecortado por bacias e subbacias hidrográficas. Nesse caso, nós temos aqui a bacia do rio Tocantins, do rio Araguaia, do rio Paraná, no caso o rio Paranaíba, e do rio Araguaia, no caso o rio Claro. E também do rio São Francisco, porque parte do Distrito Federal está ligado com a bacia do rio São Francisco, que nesse caso aqui, a BR-070 tem uma interrupção no Distrito Federal quando ela cruza com a BR-153. Por isso tem que fazer um desvio pela GO-070 em direção a Goiânia, para dali pegar a BR-153 e seguir pela BR-060 até o Distrito Federal. Nesse caso, nós estamos mostrando a rota que vai de Colorado do Oeste, em Rondônia, até Rondonópolis. Então você pode ver que, através da BR-435, você se conecta com a BR-364, que é conjunta com a BR-174, lembrando que essa BR-174 corta quase toda a bacia amazônica. Ela conecta com Manaus até a Roraima, até a fronteira com a Venezuela. A complexidade dessa área é muito grande, né? Porque ela é uma área muito grande e que tem não só essas bacias principais, como subbacias também, que são formadas através desses rios, né, e riachos que cortam essas subbacias. Como as chuvas nessa região são muito intensas, o índice pluviométrico é muito grande, então a deformação do terreno é muito grande também. Você pode ver na figura à esquerda abaixo como existe irregularidade no terreno. Isso vai forjando, na verdade, o relevo brasileiro. E por último, nós temos o planejamento da rota de Vilhena até Rondonópolis. Então você vê que nós optamos por dois roteiros, né? Um através da BR-174 e a outra através da BR-364. As duas, uma seguindo em direção a Cuiabá por Sapezal, Diamantino, e a outra seguindo em direção a Cuiabá, através de Comodoro, Pontes de Lacerda e Cáceres, mostrando que tem dois sistemas de relevo completamente diferentes. Nesse caso, da bacia hidrográfica do Tapajós, né, que é aonde corta principalmente a BR-364, é formada pelo Planalto de Parecis.
e na verdade ele forma uma chapada, né, do Parecis, que é uma das maiores chapadas brasileiras e que é muito plana, né, e é muito propícia às condições de alta produtividade do agronegócio. O rio Cuiabá e todos os afluentes que vão descarregar no rio Paraguai, né, fizeram um corte muito profundo no Planalto de Guimarães, criando essa, digamos, depressão que se chama Depressão Cuiabana. Na figura esquerda, você pode ver como essas irregularidades, esses cortes são provocados, né, e para criar depressões no relevo brasileiro. Em Rondonópolis, que é um ponto, né, bastante intermediário entre várias bacias, tanto da Amazônica, a bacia amazônica, quanto a bacia do Araguaia, a bacia do Paraguai e a bacia do rio Paraná. Sem esses projetos rodoviários, seria impossível a penetração no território brasileiro. Então, a estratégia principal do planejador público brasileiro ao projetar o Plano Viário Nacional foi normalizar o território brasileiro, o relevo brasileiro, de maneira que você pudesse penetrar. Historicamente, sempre foi muito difícil a penetração no território brasileiro, e essas figuras que mede a declividade do projeto rodoviário, como estou mostrando em cada uma dessas figuras, inclusive nessa você pode ver à esquerda abaixo, é impossível você passar nesses territórios se você não tiver uma estrada que pudesse normalizar essas irregularidades.